Oi, eu sou Arthur Alencar e tô aqui para comentar um pouquinho mais sobre o final de Attack on Titan. Eu já fiz um vídeo de análise do capítulo 139, inclusive vou deixar o link aí na descrição, mas eu resolvi fazer esse vídeo aqui para comentar desses assuntos mais específicos. Começando pela recepção, né? Mas antes de começar a falar sobre, deixa o seu like, se inscreve no canal pra gente bater a meta de 400 inscritos e quando for se inscrever, por favor, não esqueça de ativar o sininho da notificação. Então, de tudo isso, vamos para o que interessa. Bom, no geral, a gente pode dizer que, na verdade, a gente com certeza pode dizer que o final de Attack on Titan teve uma boa recepção. Claro, se você for procurar, você vai encontrar muita gente que não gostou, você vai encontrar muita gente que odiou, mas eu já abri muitos posts diferentes na internet, tanto em português quanto em inglês, pra dar uma olhada nos comentários, e eu vi muita gente dizendo que amou o final, gente dizendo que gostou do final, apesar de não ter sido perfeito, que é o grupo onde eu tô, gente dizendo que Attack on Titan é uma obra-prima. Isso me deixa muito feliz, porque o Isayama merece, né, pessoal? Ele realmente criou uma obra-prima. Mesmo que você não tenha gostado do final, você tem que admitir que tudo que Sayama fez, ele fez com o coração. Isso deu pra sentir. Mas agora falando das pessoas que não gostaram, imagino que a maioria das pessoas não gostou porque estavam esperando uma coisa e acabou sendo outra coisa. Tava esperando tragédia e acabou sendo um final um tanto quanto feliz, né? Ele tava gostando do Eren vilão e acabou descobrindo que no último capítulo que ele nunca mudou de verdade. Eu acho que essas pessoas, pessoal, eles tinham uma visão de Attack on Titan na cabeça deles, sendo que na cabeça do próprio Isayama era outra coisa. Para essas pessoas, Attack on Titan era uma coisa, pro Isayama já era outra. E beleza, ninguém é obrigado a seguir a visão do autor, né? Cada um tem sua visão, tem seu próprio ponto de vista. Mas para tentar evitar decepções, não é sempre bom a gente tentar entender a visão do autor, ao invés de simplesmente dizer, eu não gostei disso aqui, eu queria que tivesse sido diferente, teria sido melhor se fosse desse jeito. Não seria muito melhor a gente dizer por que o autor tomou essa decisão? Porque com certeza deve ter tido motivo, né, pessoal? Eu sou adepto daquilo que o autor ele sempre sabe o que é melhor para a história, pelo menos na maioria das vezes, né? Porque é ele que criou os personagens, então ele conhece aqueles personagens melhor do que ninguém. E ok, às vezes dá pra desenvolver um pouco melhor, às vezes dá pra aprofundar melhor, mas no caso de Attack on Titan, tudo que os personagens fizeram estava dentro do que o Isayama já tinha passado pra nós. Não dá pra dizer que não, porque é o Isayama que conhece os personagens melhor do que ninguém. Ele conhece os personagens e o universo melhor do que ninguém. Então, ao invés de dizer que não faz sentido alguma coisa, que não foi melhor pra história, o melhor é perguntar por que o autor tomou essa decisão. Se você pensar um pouquinho, às vezes você consegue descobrir o motivo. Porque eu acho que o nosso papel como leitor é receber e interpretar, e não exigir que o autor faça aí o que a gente quer. Porque, como eu disse, é ele que conhece essa história melhor do que todos nós, né? Agora falando sobre os finais em aberto que teve, só pra deixar claro, gente, final em aberto não é a mesma coisa que ponta solta, tá? Ponta solta seria mais uma coisa que o autor esqueceu de explicar. Se Attack on Titan teve alguma ponta solta, eu acho que no caso teria sido só o lance do parasita. Só que no caso eu não considero ponta solta, porque eu tenho quase certeza que o Isayama não explicou a origem do parasita simplesmente porque ele não quis, pelo motivo que eu falei no vídeo de análise. Eu vou explicar aqui de novo. Porque não tinha nenhum personagem que estava atrás de saber qual era a origem daquele parasita. Não tinha um personagem que tivesse sequer curioso para entender aquilo. Então, se não vai explicar para os personagens, para que explicar pra gente? Entendeu? Se nenhum personagem vai descobrir, por que o leitor vai descobrir? Também tem a questão de talvez seria uma explicação viajada demais e foi melhor não explicar, deixar aí o mistério. E assim, né, realmente não é o foco da história. O foco da história sempre foi os personagens do início ao fim. Então, realmente, eu não vi grande necessidade de explicar a questão do parasita. Mas também não dá pra dizer que não explicou nada, né? A gente pelo menos foi capaz de entender as motivações do parasita. No capítulo 137, quando o Zeke explicou lá o sentido da vida biológica, com aquilo deu pra entender, né, que as motivações do parasita era simplesmente continuar vivo, continuar perdurando aí de qualquer forma. Então ele estava simplesmente naquele momento lutando contra a morte. Essa era a única motivação do parasita. É uma motivação simples, para um personagem muito simples, né? Se é que dá pra chamar aquilo de personagem, mas acho que dá, né? Uma motivação simples para aquele troço simples. Agora a questão da Amy Fritz, gente, no caso eu discordo totalmente que aquilo ali foi uma ponta solta, mas eu concordo quando dizem que faltou aprofundamento, né? Ok, do jeito que foi, deu pra entender tudinho, deu pra entender as motivações dela, deu pra entender por que ela fez tudo que fez. E eu sou até adepto da opinião, gente, que o autor nem sempre tem que explicar tudo tintim por tintim, porque isso seria chamar a gente de burro, né? Que a gente não é capaz de entender sozinho. Então, às vezes, o autor coloca uma informação aqui, uma informação ali, a gente só junta as coisas e consegue entender o cenário inteiro. Mas nesse caso da Amy Fritz, nesse caso em específico, não é nem por uma questão de a gente entender melhor, é por uma questão de a Amy já tinha se tornado uma personagem importante demais para explicar as motivações dela de uma forma tão rápida e simples.
ela se tornou aí uma figura central em toda essa reta final, para no final, no último capítulo, a gente entender as motivações dela através de um diálogo do Eren, uma coisa ali que durou, sei lá, uma página, no caso, uma página e meia, não me lembro agora. Inclusive, eu até disse no vídeo de análise do 139 que dava para ter feito um capítulo 140. Aí seriam 2 capítulos de conclusão. Aí dava para explicar aí, aprofundar melhor a Amy Fritz, tranquilo, no capítulo 139. Poderia mostrar aí mais um flashback dela, ou talvez ela mesma falando. Eu tava esperando em algum momento a Amy Fritz falando alguma coisa. Eu sei que ela não tinha língua, mas ela era um fantasma, né? Então poderia rolar tranquilamente. Mas, ok, beleza. Do jeito que aconteceu, deu pra entender. Só não ficou muito aprofundado. E o motivo de não ter tido um capítulo 140, gente, acho que é porque o Isayama deve ter sido pressionado a terminar no 139, porque o último volume de Attack on Titan já tem mais capítulos do que o normal. Um capítulo normal de Attack on Titan, ele tem 4 capítulos. O último vai ter 5. Então imagina se tivesse um capítulo 140, onde é que iam enfiar esse 6º capítulo no último volume. Dava pra enfiar, mas o volume ia ficar excessivamente grande, provavelmente mais caro. E como é que eles iam fazer também, né? Iam colocar mais um volume só pro último capítulo, aí pior ainda, né? Então acho que deve ter acontecido isso. O Simon foi pressionado a acabar no 139 para poder caber tudo no último volume, porque se tivesse mais um capítulo ia ficar ainda mais impossível de caber tudo. Senão ia ficar um capítulo gigante, assim, um volume gigante. Ia ficar muito caro pros compradores, né? Eu acho que isso é uma pena, eu acho que realmente precisava de um capítulo 140. Ok, o capítulo não foi ruim, mas teria sido o ideal, um capítulo 140. Agora, finalmente, falando sobre os finais em aberto de verdade, que, pelo meu entendimento, final em aberto é uma coisa que o autor deixa de propósito para a imaginação do leitor. Não é que ele esqueceu de explicar, porque ele realmente quis deixar em aberto para a gente poder ficar imaginando o que rolou depois daquilo. E, ok, foi um final em aberto até que legal, porque as principais questões foram respondidas, só ficou mais em aberto aí as questões menores. Tipo, por exemplo, em primeiro lugar, a situação de Paradis, que a gente viu aí que Paradis se tornou uma nação militarizada, o objetivo é de se defender do resto do mundo. E justamente os papéis se inverteram, né? Antigamente era o mundo que queria se defender de Paradis sem motivo nenhum, sendo que eles só queriam paz. E agora Paradis quer se defender do resto do mundo, que só quer paz, a mesma coisa aí. Pô, na minha visão, a partir daqui, gente, só pra avisar, a gente vai entrar no campo das teorias, tá? Então é mais a minha opinião sobre o que aconteceu depois do final. Mas eu teorizando aqui o que rolou. Eu acho que deve ter tido um final otimista, né? Essa situação de Paradis. Até porque os embaixadores ali, o Armin e o pessoal, eles estavam tendo o apoio da rainha, estavam tendo o apoio de Rizuru. Deve ter tido mais pessoas ali dentro da ilha que também apoiavam esse pessoal, tipo, sei lá, Hit, a Anka, outros personagens. Então, numa visão mais otimista, eu acho que a situação se resolveu sem conflitos ou quase nenhum conflito. Numa visão mais pessimista, então teve realmente guerra, Paradis dominou o resto do mundo e se tornou aí basicamente o que eles eram antes, né? A nação que aterrorizava o resto do mundo, só que dessa vez sem titãs. Mas eu acho que não, acho que deve ter sido o caminho mais tranquilo mesmo. Em segundo lugar, aí fica a pergunta do que o Levi fez pelo resto da vida. Ok, da forma que terminou já deu pra imaginar, né? Então não é tanto teoria aqui. Deu pra ver que ele meio que se aposentou, né? Mas eu imaginava que se o Levi um dia ele se aposentasse, ele ia, sei lá, pro meio do mato, viver isolado pelo resto da vida dele. Mas não foi isso que a gente viu no último capítulo. A gente viu ali que ele tava ali no meio daquele pessoal, ele tava com o Falco, a Gabi, o Nyakumpon. Então deu pra ver que ele passou o resto da vida dele ao lado de amigos, e não isolado. Ok, ele pode não ter construído uma família ao longo de toda a vida. Sim, pode ter rolado, mas eu acho que não, ele não formou uma família. Mas pelo menos a gente sabe que ele nunca se isolou totalmente. Que ele sempre esteve ali ao lado de amigos, com o Falco e a Gabi, esse pessoal aí, os embaixadores que foram lá pra Paradis. Ele deve ter passado o resto da vida dele tranquilo e provavelmente não sozinho. Outra questão pequena que ficou aí no final foi o nome da filha da história. Também tinha aquela questão, né, da filha da história ser filha do Eren, acabou não se concretizando essa teoria, né? Mas então ficou só a questão aí qual o nome dessa filha. Eu acho que deveria pelo menos ter mostrado. Eu acho que o nome da filha era Ymir, em homenagem à antiga amiga da história, né? Ela colocou o nome da filha assim. Inclusive, eu acho que eu até falei isso em um vídeo já há muito tempo. Eu tinha uma teoria que a Ymir Fritz no final reencarnaria como a filha da história. Aí ela teria também esse nome, Ymir. Pelo mesmo motivo que eu acabei de explicar, né? Mas acabou não se concretizando. Ok, pode ter rolado, pode ser que essa criança aí seja a reencarnação da Ymir Fritz, mas não tem muitos motivos pra gente acreditar nessa teoria, né? Então deve ser só uma criança normal, que eu acho que o nome é Ymir. Também ficou um pouco em aberto aí a questão do relacionamento do Armin e da Anne. Ok, dá pra imaginar que eles tiveram um relacionamento por conta de tudo que aconteceu nos capítulos finais, né? Acho que ficou uma coisa muito óbvia que o Armin tinha sentimentos pela Anne e a Anne também tinha sentimentos pelo Armin.
Então acho que a gente tem muitos motivos pra acreditar que eles têm um relacionamento. Só que eu duvido muito que eles tenham se casado, porque eu dei uma olhada no dedo no Armin, o dedo do Armin naquela cena final, e ele não tava com uma aliança. Eu digo isso assumindo que no mundo de Attack on Titan existe essa tradição de colocar um anel no dedo e chamar aquilo de aliança, né? Mas se não tiver, assim, realmente pode ter acontecido deles se casarem, né? Mas de qualquer forma, se casado ou não, eu sei que eles provavelmente têm um relacionamento aí nessa cena final. E em algum momento devem ter tido filhos, né? E tudo mais. E por último fica a questão do que a Mikasa fez pelo resto da vida dela. Eu imagino que, da mesma forma que o Levi, ela não passou a vida dela inteira sozinha. Ela deve ter pelo menos, vivido ali ao lado de amigos. Mas acho que um final melhor pra Mikasa seria em algum momento ela ter se casado com o Jean. Quem sabe que o Jean era apaixonado por ela, né? Inclusive a gente teve um capítulo aí, o Jean sonhando acordado, ele casado com a Mikasa, tendo uma criança com ela, né? Então acho que esse final realmente pode ter rolado depois desse final em aberto aí. Ela se casado com o Jean, tido filhos com ele, pra ela não passar o resto da vida dela desse jeito aí, né, pessoal? Daquele jeito lá do lado do túmulo do Eren, de luto, sentindo só saudade dele. Pra ela poder realmente viver uma vida que o Eren desejou pra ela. Uma vida longa, feliz, e não uma vida longa e solitária e triste, né? Aí também assim, é mais uma teoria, isso que eu vou falar agora, não tem muitos motivos para acreditar nisso. Mas eu acho que em algum momento o Armin pode ter escrevido um livro sobre tudo o que aconteceu ao longo de toda a vida deles. Porque a gente sabe que o Armin gostava de livros, né? Ele gostava de ler. Então acho que no mundo de Attack on Titan também pode ter Attack on Titan. Só que no caso é um livro, né? Também não sei se tem esse título, mas acho que talvez em algum momento o Armin pode ter escrito um livro sobre tudo o que aconteceu. Ufa. Bom, deixa aí nos comentários o que você acha desses finais em aberto. O que você acha que aconteceu depois de tudo. Depois de ter acabado nesses finais em aberto, o que você acha que teve de desfecho aí pros personagens? O que eles fizeram com suas vidas? A situação de Paraty se resolveu? Também deixa aí nos comentários o que você achou do final. Se você gostou, não gostou? Gostou por que motivo? Não gostou por que motivo? Enfim, comenta aí. Ah, gente, só um pedido. Quando vocês forem comentar, por favor, usem vírgula, porque senão eu tenho que ficar decifrando o que vocês querem dizer, tá? Se puderem também, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho da notificação. E também compartilhem esse vídeo com seus amigos que também leem Attack on Titan. Que liam Attack on Titan, que já acabou, né? Isso ajudar bastante e eu ia ficar bastante grato, beleza? Então tchau, um beijo, até a próxima.